A paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que o Senhor possa abençoar e abrir o teu entendimento para que você possa compreender esta mensagem. Irmãos, é uma mensagem sobre fé. Você muitas vezes que diz que tem fé, que acredita no Senhor. Irmãos, e o que é fé? Muitas vezes você que diz que tem fé, mas você não sabe como que realmente é ter fé. E eu quero tirar essa dúvida. Eu faço esta pergunta para você. Realmente você tem fé? Muitas vezes todas as pessoas dizem que tem fé. Fé é acreditar em alguma coisa. Mas eu te pergunto, você crê, você acredita, você tem fé em Jesus Cristo? E eu quero tirar essa dúvida junto com você. Eu quero que você acompanhe. O que é fé? Se realmente você tem fé, se realmente você crê naquilo que você lê e que você diz que tem fé. No Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus. Amém? Eu peço que você abra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Porque, vou pular aqui para o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou pular aqui para o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Olha só, irmãos. Olha aqui que dois exemplos. Primeiro ponto. Aqui a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Por quê? Deus, ele é espírito. A gente não vê Deus. A gente não vê com nossos olhos naturais. A gente não enxerga. Mas Deus é real. Deus, ele é verdadeiro. E a Bíblia diz que é impossível agradar a Ele sem fé. Por quê? Porque nós, por mais que a gente não vê Deus com nossos olhos, mas a gente temos que acreditar que Ele é real, que Ele existe. E Ele é galardoador. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele nos ajuda. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos livra de todo mal, é Ele que nos protege. Mas como, irmão? Existem regras, qual Deus ele quer que eu e você obedeça. Muitas vezes nós corremos atrás das bênçãos, nós corremos atrás das coisas boas, as coisas que Deus tem para nos oferecer, quando dissemos que acreditamos nele, que esperamos nele, as bênçãos, os livramentos, tá? Mas e a obedecer a sua palavra em tudo aquilo que ele nos manda obedecer? Será que eu e você temos acreditado nele? Temos verdadeiramente fé? Como aqui a Bíblia diz, quando Deus ele falou para Noé, Noé, constrói uma arca, porque eu enviarei um dilúvio daqui a 120 anos, Noé. Noé divinamente foi avisado por Deus, de uma forma, Deus não apareceu ali para Noé em carne, falou a Noé, constrói aqui, daqui a tanto tempo eu vou enviar. Não foi assim. Deus, de uma forma como eu e você tem ouvido, divinamente, sendo uma palavra verdadeira que se cumpriu, se cumpre e vai se cumprir. Quantas vezes você ouviu que Jesus um dia ia voltar, um dia que Jesus ia curar, que Jesus ia abençoar, que Jesus ia livrar. E tem acontecido na vida de tantas pessoas, e muitas vezes você diz que tem fé, mas muitas vezes você não acredita, não tem acreditado. Mas só que o Senhor nesta noite, ele quer dizer o quê para mim e para você? Que a fé, ela é real. A fé, ela é acreditar, por mais que Deus, que Jesus é invisível, mas nós acreditar no seu poder, no poder da sua palavra. Porque em Romanos, capítulo
1, versículo 16, diz assim que eu e você não temos que se envergonhar do evangelho de Cristo, porque é a salvação daqueles que crê, porque está nele o poder de Deus, no evangelho. Então eu tenho que crer que esta palavra aqui, por mais que ela foi escrita por homens, sim, homens separados, a Bíblia diz, mas inspirada, né? Ou inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para o quê? Para ensinar, para repreender, para animar, para exortar, para corrigir, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, o jovem, ser moldado, transformado para toda boa obra ou mudança de caráter. Mas muitas vezes as pessoas, elas dizem que acreditam, que têm fé, mas não querem ser corrigido por Deus, não querem ser transformado por Deus, não querem acreditar que Deus tem o melhor para ela, que ela venha sair do pecado. E como Deus ele quer que eu e você, primeiro ponto, para que nós se aproxime dele, porque a Bíblia diz que se nós dissermos que tem fé, mas nós temos que se aproximar, como diz aqui no versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Olha que tremenda essa mensagem. Então aqui a Bíblia diz que eu e você, que se aproxima de Deus, nós temos que ter fé, que acreditar. Como que nós aproximamos de Deus? Irmãos, deixando o pecado, obedecendo sua palavra, pedindo a Ele ajuda para ser um novo homem, a nova mulher, um novo jovem transformado pela sua palavra, para que eu e você venha deixar as coisas que nos prejudicam, o pecado, as coisas imundas que o Satanás ele tem colocado para enganar a humanidade de gerações e gerações. E muitas vezes nós viemos nessa origem, nessas gerações de engano, sem conhecimento da verdade, e hoje nós se encontra dizendo que tem fé, mas na verdade nós não temos, porque nós não acreditamos. Porque lá em Tiago diz, me mostra a tua fé, me mostra a tua fé sem obras, porque eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que é que Tiago ali nos ensina? Que a fé ela sem obras, sem atitudes, sem realmente colocar a mão na massa, de ir buscar, compreender, aprender com Deus, se aproximar de Deus e crer que Ele é real, ele é verdadeiro, Ele opera, Ele faz, mesmo sem ver. Que é assim que é a fé. A fé ela diz que é o firme fundamento das coisas que esperamos, que acreditamos, mas a prova das coisas que a gente não vê Deus, mas nós cremos que Ele está nos protegendo, nos guardando, nos livrando, nos orientando, nos dando direção através da sua palavra, do seu Espírito. Porque a palavra de Deus ela é revelada pelo Espírito Santo. Qual a Bíblia diz, lá em João capítulo 16, versículo 8, que a missão do Espírito é o quê? Convencer o homem, a mulher, o jovem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão do Espírito Santo. E você muitas vezes diz que acredita, que você crê. Mas será que realmente você crê? Será que realmente você tem dado ouvido para esta palavra? Será que realmente você tem fé em Deus? Porque se eu e você tiver fé em Deus, nós temos que, no mínimo, procurar conhecê-lo, se aproximar dele. E como que eu me aproximo de Deus? É através da sua palavra, conhecendo a vontade dele, conhecendo o querer dele, realmente o que agrada a ele, para que ele possa nos abençoar e nos livrar. E o principal é nos dar a salvação da nossa alma, a salvação eterna. Então fica esta mensagem com o teu coração. Será que você crê? Será que você verdadeiramente acredita em Jesus? Você realmente acredita em Deus? Será que você tem fé? Veja a tua vida, vê se você realmente tem se aproximado dele, porque Deus ele se agrada daqueles que se aproximam dele, daquele que verdadeiramente o busca ele e adora ele em espírito e em verdade, porque a gente adora Deus em espírito. A gente, por mais que a gente não vê ele, porque eu e você não vê o Espírito de Deus, mas nós acreditamos, nós sentimos a presença dele e é real e ele veio para nos ajudar. Isto é fé. E nós muda. E nós começa, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava palavrão não fala mais. Por quê? Ele entendeu que pela fé, o Senhor falando através da sua palavra, e ele vive pela fé, ele colocou em prática a vontade de Deus. Deus não quer que eu e você minta, que eu e você rouba. Ele não quer que eu e você viva no pecado. Por quê? O pecado destrói eu e você. Então, se realmente eu e você tem fé, viva
Viva essa fé, coloque em prática, se aproxima de Deus, porque Ele vai te ajudar. Eu creio, porque a fé ela é uma esperança dentro de nós, é uma certeza que tudo vai mudar, tudo vai melhorar para nós. E o principal é a promessa de Deus para a nossa salvação, porque Noé acreditou, isso é fé. Ele construiu uma arca no meio do deserto, um local que nem chuva tinha, mas ele confiou no Senhor, porque aquilo que o Senhor fala, ele cumpre. E o Senhor ele tem falado para mim e para você, que eu e você devemos se arrepender dos pecados, que eu e você devemos obedecer a sua palavra. Isso é fé, acreditar. Não é só dizer que tem fé naquilo que interessa a você, só naquilo que agrada a você, a sua carne. Não, acredite naquilo que você tem que deixar, renunciar o pecado, os desejos pecaminosos, os desejos que não agradam a Deus. Isso sim é a maior demonstração de fé. Essa é a maior demonstração pela prática, pelo novo homem, a nova mulher, o novo jovem, um caráter transformado pela fé, a fé na palavra. Porque se eu e você acreditar, de verdade o Senhor muda a minha e a tua vida. Está essa mensagem, deixa no teu coração, para a honra e glória do Senhor Jesus.